Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Identidade. Eu sou Gabriela Frontini e esse é um programa cheio de propósito, boas histórias e inspiração. Hoje você vai conhecer o Good Truck, um projeto que nasceu com uma ideia simples e poderosa: levar comida que sobra para quem tem falta dela. Eles já impactaram milhares de famílias e mostram que é possível combater a fome com solidariedade, inteligência e ação. A Renata Gonçalves, diretora executiva do projeto, vai nos ajudar a entender como tudo começou, quais foram ali os desafios e ouvir histórias emocionantes de quem doa, de quem recebe e de quem acredita que um mundo com menos desperdício e mais empatia é sim possível. Fica com a gente porque depois do intervalo tem conversa boa, tem inspiração e é bem rapidinho, são só 30 segundos e o Identidade volta já. Você já parou para pensar no que pode significar um prato de comida? Uma refeição pode ser muito mais do que nutrição. É cuidado, é afeto. Mas, infelizmente, no nosso país, a realidade ainda é marcada por muitos contrastes. Enquanto toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias, milhões de brasileiros vivem sem saber o que vão comer na próxima refeição. Você sabia que o Brasil é um dos 10 países que mais desperdiça alimento no mundo? De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, todo ano cerca de 46 milhões de toneladas de comida são desperdiçadas. Triste, né? E é por isso que projetos sociais como o Good Truck são tão importantes, porque eles enxergam valor aonde muitos veem descarte. Eles conectam o que sobra com quem precisa. E mais do que entregar comida, eles entregam esperança. Hoje nós vamos conhecer mais sobre essa iniciativa que tem mudado vidas, cidades e realidades também, com muito amor, organização e mãos dispostas a servir. Vamos conversar com a Renata Gonçalves, que é a diretora executiva do Good Truck. Renata, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É sempre um prazer poder falar mais sobre o trabalho do Good Truck. Agora começa contando pra gente, Renata, como é que nasceu o Good Truck e qual foi ali o momento decisivo para transformar uma ideia em um projeto social. Com certeza. O Good Truck é uma iniciativa que foi fundada em 2016 na cidade de Curitiba pela Gabriele Mahamud em conjunto com uma série de amigos dela que olharam para a situação de desperdício de alimentos no país e, ao mesmo tempo, enxergaram a realidade de tantas famílias em vulnerabilidade social que estavam ali dentro da cidade. O projeto iniciou como algo bastante pequeno e um movimento até tímido dentro desse processo, mas ele foi ganhando força, foi ganhando espaço e ganha um novo processo de entrega ali a partir do momento da pandemia da Covid-19, onde a gente começa a olhar o quanto de desperdício tem, mas também como a gente pode redirecionar isso de forma eficiente para as famílias, e o projeto vai se transformando durante esse tempo até chegar dentro do tamanho que a gente está hoje e do formato que a gente trabalha hoje, que eu estou animada para contar um pouco mais para vocês também. Agora você, Renata, chegou no projeto ainda como voluntária, né? E hoje é a diretora executiva. O que motivou você a entrar de cabeça nesse projeto tão importante que é o Good Truck? Sim, eu entrei como voluntária na primeira expansão do Good Truck, que foi até São Paulo, e foi um momento bastante importante para mim de trajetória. Eu sou arquiteta e urbanista de formação, e quando eu decido começar como voluntária na instituição, é muito voltada para como eu posso ajudar o outro e como que eu posso, ao mesmo tempo, conseguir usar dos meus conhecimentos para que a gente possa realmente melhorar o mundo de certa forma. E fui encontrando um campo muito fértil e descobrindo coisas que eu não sabia no caminho, principalmente sabendo que realmente trabalhar no terceiro setor é algo possível, né? Que isso pode ser realmente uma opção profissional.
e isso abriu meus olhos para muitas coisas. E alguns anos depois eu fui convidada a assumir a instituição como diretora executiva e presidente. E é um grande orgulho para mim poder estar representando o Good Truck, que está ganhando bastante força e bastante espaço dentro do setor de impacto, principalmente voltado à temática do desperdício de alimentos e combate à fome. E tem sido uma super jornada de aprendizado, mas também de conseguir olhar para esse setor e entender como que a gente consegue cada vez mais profissionalizar e trazer novas coisas para que a gente tenha um trabalho sempre mais efetivo dentro desse setor de impacto. É verdade. Agora, o lema do projeto é levar comida de onde sobra para onde falta. Como é que vocês organizam essa logística, né? Quais são ali os principais parceiros nesse processo todo? Sim, o Good Work ele trabalha desde o processo de realmente conseguir conversar com esses supermercados, varejo, distribuidores que estão tendo desperdício ali dentro da cadeia. A gente faz a sensibilização dessas pessoas para que eles possam abrir as portas para que a gente vá buscar esses alimentos que seriam desperdiçados. A gente trabalha com esse processo de organização dessa etapa logística de entrega e diretamente desses galpões esse alimento é levado até comunidades em vulnerabilidade social, hoje em 10 cidades pelo Brasil, e a partir disso eles são distribuídos com parcerias incríveis com instituições do território, lideranças comunitárias e pessoas muito chaves que estão ali olhando tanto para essas famílias com tanto carinho, com tanto amor e com tanto afeto, mas também que conseguem organizar o projeto ali na ponta para fazer a entrega dos alimentos. Então, com certeza, a gente tem aí grandes integrantes dentro dessa cadeia de trabalho em rede. Quando a gente fala dessas comunidades em vulnerabilidade, quando a gente fala do doador de alimento também dentro da outra ponta, e também, é claro, o projeto ele é um projeto que ele tem uma série de patrocinadores que possibilitam financeiramente que ele aconteça. Então, é uma rede muito grande de pessoas que está olhando para isso, além, é claro, de um time incrível que eu tenho do meu lado para fazer todo esse processo de gestão de logística, de dado, de metodologia, e sempre olhando para como a gente pode melhorar os processos e como a gente pode tornar sempre mais eficiente. Ou seja, é bem complexo, né? Porque vocês trabalham ali com todas as etapas. Mas eu queria que você detalhasse um pouquinho melhor para a gente como é que funciona na prática esse processo de salvar os alimentos e então levá-los para quem precisa. Sim, a gente realmente pega esses alimentos ali dentro da ponta. A gente faz 3 processos de triagem, é claro, porque quando a gente fala desses alimentos, a gente está falando de alimentos próprios para consumo, mas que perderam valor de mercado ali na etapa do varejo. Então, às vezes, são alimentos que estão ali visualmente, eles são diferentes, então são aqueles alimentos imperfeitos, né, que a gente já conhece com esse termo, mas que estão perfeitos para consumo e perfeitos nutricionalmente. E aí o Good Truck passa dentro desses lugares com o caminhão ou com o veículo ali adequado para buscar a quantidade de alimentos que está ali disponível. A gente leva isso diretamente para as comunidades e essa distribuição ela acontece a partir realmente da entrega de kits de principalmente frutas, legumes e verduras, que é o que a gente tem hoje a maior quantidade para as famílias. Hoje o Good Truck ele é responsável por fazer a entrega de 35 a 40 toneladas de alimentos por mês dentro dessa etapa de trabalho. E o nosso maior, realmente, a nossa maior atividade está em conectar realmente essas duas pontas dentro desse processo de logística e conseguir fazer com que esses alimentos nutritivos cheguem lá na ponta. Só que também não é só isso, a gente tem programas de educação nutricional, de atendimento nutricional para essas famílias, e a gente consegue, então, falar muito mais sobre nutrição e também sobre a importância do comer saudável e o que é comer saudável, que é muito mais do que falar sobre nutriente e é muito mais do que falar realmente sobre o que pode, o que não pode e colocar vilão nessa história, porque a gente sabe que a alimentação ela é algo que é muito além de se nutrir ali com nutrientes, mas também tem a ver com conexão entre a família, tem a ver com realmente o sentar na mesa e poder
alimentar a família como um todo. Agora, essa parte que você comentou de educação alimentar, eu achei extremamente importante, porque falta muitas vezes essa informação para as pessoas que são mais carentes, né? Às vezes elas têm uma ideia deturpada do que é bom para a nossa saúde, o que vale mais, é fruta, é verdura, é uma coisa industrializada. Então, achei muito interessante essa parte de educação nutricional também que vocês oferecem. Agora, Renata, conta um pouco para a gente como é que é a ajuda dos voluntários, né? Você já foi uma voluntária, é uma parte extremamente importante dessa cadeia toda. Como é que é a participação dessas pessoas nas ações e em quantas cidades, mais ou menos, vocês já estão presentes e também como é que é escolher os lugares para atuar? São muitas perguntas aí de uma vez. Sim, a gente tem várias formas da gente receber voluntariado hoje. Então, a gente tem voluntários que ficam fixos na nossa operação, que foi assim como eu entrei dentro da instituição, que organizam principalmente, para além dessas atividades de entrega de alimentos que a gente realiza, a gente também tem atividades de conexão com essas famílias. Então, eles organizam essas rodas de conversa, as atividades de Natal, de Dia das Crianças, que são atividades tão importantes realmente para a gente conseguir trazer essa dignidade, né, e esse cuidado para essas famílias que muitas vezes não são vistas, que é super legal a gente conseguir mobilizar a nossa própria rede, que já existe de parceiros, para apoiar essas lideranças comunitárias dentro desse processo. Então, os voluntários ficam muito responsáveis por escutar dessas lideranças quais são as grandes vontades ali da comunidade e como a gente pode apoiar essas vontades e executar todo esse plano dessas atividades. Mas, para além disso, a gente também tem um grupo de voluntárias nutricionistas dentro do nosso time. A gente acabou de fazer um piloto de uma iniciativa de atendimento nutricional agora na cidade de São Paulo. E a ideia é que esse projeto de atendimento nutricional ele alcance outras cidades e alcance mais pessoas dentro desse processo. Então, a gente está sempre buscando também nutricionistas que estão ali disponíveis para, por algumas horas da sua semana, disponibilizarem horas de atendimento para essas famílias, tanto dentro desse atendimento individualizado, tanto para realmente essas orientações em roda de conversa, criação de conteúdos ligados à nutrição, que a gente distribui para a comunidade, entre outros muitos pontos. Porque para muito além de levar esse conhecimento realmente para as famílias, é sempre importante a gente reconhecer a falta de acesso dessas famílias a esses alimentos, né? Então, a gente consegue, com o projeto, levar o alimento junto com a educação, e aí isso faz com que o processo seja mais simples para que ela possa executar aquele plano que a gente está apresentando para ela de educação nutricional. Hoje a gente está em 10 cidades no Brasil, a gente está agora, vai fazer mais uma expansão muito em breve para mais uma, mas isso ainda a gente está em processo de expansão, então vamos para 11 logo menos. E cada cidade tem uma operação muito própria, onde a gente consegue também modelar nossa metodologia para que ela esteja ali presente dentro da realidade daquele território específico, muito mais do que a gente implementar algo sem olhar para aquele contexto que a gente está se inserindo. Uhum. Então, isso é muito legal, a gente sempre consegue trabalhar das duas formas, ouvindo o território, mas também trazendo uma metodologia que ela consegue realizar esse processo de salvar os alimentos e também de alimentar as famílias. Muito bom ver a expansão ali da Good Truck. Agora, gente, no próximo bloco, a Renata vai contar para a gente, explicar o que é essa insegurança alimentar e como ela afeta a vida de muitas pessoas. E enquanto a gente vai para o intervalo, eu quero que você aí de casa conheça o nosso catálogo da Revista Esperança. Identidade volta já. Você conhece a coleção de revistas Esperança? Temos uma grande variedade de temas que certamente você vai se interessar. Saúde física, mental e espiritual, família, finanças, profecias, crenças, fé e muito mais. Visite nosso site novotempo.com/escola bíblica. Escolha a revista Esperança que melhor se adapta às suas necessidades e como quer recebê-la. Insira seus dados, coloque seu nome completo, seu CPF, endereço, e-mail e telefone. E como conheceu a nossa revista Esperança. Neste caso, selecione a opção TV. Pronto! Você receberá seu material em breve. É muito fácil. Não perca sua revista Esperança sem custo. TV Novo Tempo, o canal da esperança.
Identidade de volta hoje conversando com a Renata Gonçalves, ela que cuida da ONG Good Truck. A gente estava aqui falando sobre como a gente pode alimentar as pessoas, né? Agora, Renata, muita gente não imagina que tanta comida vai parar no lixo enquanto muita gente passa fome. Como é que é para vocês que trabalham de perto com isso enxergar essa realidade? A gente tem bastante respeito pelo alimento que a gente consegue buscar ali, e claro que a gente está sempre buscando ampliar a nossa operação para que a gente consiga salvar ainda mais alimentos, porque como você mesmo trouxe dentro da sua fala inicial, a gente tem aí um desperdício de 46 milhões de toneladas de alimentos por ano no Brasil, e isso é cerca de 30% de tudo que é produzido em relação a alimentos. Então, não só a gente está falando de alimentos que por algum motivo realmente estavam fora de um padrão alimentar, e esses, é claro que eles vão continuar sendo desperdiçados, independente da nossa operação, porque a ideia aqui não é a gente levar esses alimentos ruins para consumo, mas sim que a gente consiga estudar essa cadeia do alimento e melhorar esse sistema alimentar, priorizando esses alimentos próprios para consumo e mesmo trabalhando para que esses alimentos não se tornem impróprios, né? Então, esse processo de salvar esses alimentos, ele é importante, mas também passa por um processo grande de educação e sensibilização dentro desse processo com a pessoa que está trabalhando no supermercado, a pessoa que é responsável ali por realmente manipular aquele alimento, para que ele chegue até a gôndola, mas também depois que ele sai da gôndola, o que vai ser feito com ele, né? Então, hoje o Good Truck ele está olhando para tudo isso muito nesse lugar de entender que esse alimento ele pode sim alimentar milhões de brasileiros hoje, mas também a gente tem um problema super grave com esses alimentos que são desperdiçados, porque a gente sabe a questão do lixo como é sensível também no Brasil e como a gente tem aí a presença de milhares de aterros que estão já superlotados e sobrecarregados dentro desse processo. E é super importante também conscientizar todo o público que esse alimento que é desperdiçado, ele está indo para esses locais de armazenamento e ele está emitindo uma tonelada de gás carbônico também dentro do nosso ambiente. Então, o desperdício de alimentos, além de estar desperdiçando recurso na ponta, que é água, é nutriente, que está indo para a terra e que esse alimento não está chegando aonde ele deveria, ele também está indo ser um grande agente dessa poluente questão mesmo, climática que a gente está vendo hoje. Exato. Ele é um grande poluente. Hoje, o desperdício de alimentos ele é 5 vezes mais poluente do que a cadeia de aviação no Brasil, porque realmente a gente está falando de muito carbono sendo desperdiçado em forma de metano. Então, quando a gente olha para toda essa situação, a gente entende que é um problema urgente, e que a gente precisa olhar não só como as instituições do terceiro setor podem ajudar nisso, as instituições privadas que estão trabalhando nisso, as instituições também públicas que estão nesse trabalho, mas também que todo mundo que está aí em alguma forma manipulando alimentos, seja na sua casa, seja em grandes centros de distribuição, o como você pode contribuir para que esse alimento não vire lixo. Então, é sempre muito importante, nesse momento que eu estou aqui, aproveitar para convidar donos de supermercados, donos de estabelecimentos que vendem esses alimentos a pensar em soluções para que esse alimento não vire lixo e sim possa realmente cumprir o papel dele alimentando pessoas no fim da cadeia. Verdade. Agora, você consegue explicar para a gente, de um jeito simples, ali, o que é essa insegurança alimentar e como que ela afeta a vida das pessoas? Sim, com certeza. A gente tem hoje uma escala que aqui no Brasil a gente usa a escala brasileira de insegurança alimentar, que ela é baseada numa metodologia que é internacional, mas que, é claro, a gente personaliza de certa forma aqui para a nossa realidade brasileira. E essa escala, ela coloca, na verdade, 4 níveis. O primeiro nível é o de segurança alimentar. Então, aqui a gente está falando de pessoas que têm acesso a alimentos, que têm uma alimentação saudável, que se alimenta de forma positiva e que realmente consegue estar dentro desse cenário de segurança dentro do lugar de alimentação. E a gente tem 3 graus de insegurança alimentar: o leve, o moderado e o grave.
Quando a gente fala do grave, a gente está falando de pessoas que realmente passam fome, que são pessoas que não têm acesso a refeições, pulam refeições durante o seu dia, ou mesmo deixam de se alimentar para alimentar seus filhos, para alimentar os idosos da casa, entre outras situações que a gente vê de muita vulnerabilidade social dentro dessa escala. A gente tem a insegurança alimentar moderada, que aqui a gente está falando de pessoas que não têm certeza se elas vão conseguir fazer a próxima refeição. Então aqui tem muita incerteza acontecendo dentro desse cenário alimentar, mas ela ainda tem acesso parcial à alimentação dentro da rotina dela. E a gente tem a insegurança leve, que a gente está falando de pessoas que têm ainda mais acesso do que dentro dessa escala moderada, mas que principalmente se alimentam de uma forma muito ruim, entre muitas aspas, que é uma alimentação que está ali muito pautada em ultraprocessados, em outros produtos que a gente sabe que não são a melhor opção para a nutrição dessas famílias e que elas realizam esse tipo de compra também muito voltado porque ela não tem poder aquisitivo para conseguir comprar alimentos frescos, alimentos saudáveis na quantidade que ela precisaria para se alimentar. Uhum. Então, de forma muito simples, esses são os graus de insegurança alimentar que a gente tem e que hoje o Good Work atua principalmente com comunidades que estão com insegurança alimentar grave ou moderada, e a gente aplica uma pesquisa nessas comunidades para ver qual que é o grau de insegurança alimentar dessas famílias a partir dessa metodologia que eu trouxe aqui no início, que é a EBIA. E a gente tem visto muitas melhoras dentro das pesquisas com o passar dos anos. E a gente tem observado que as comunidades que são atendidas pelo Good Truck conseguem avançar dentro desse grau de insegurança alimentar, podendo alcançar uma insegurança alimentar leve e mesmo um aumento muito grande de segurança alimentar dentro dessas famílias. Então, realmente é uma escala que consegue mapear esse processo e a gente consegue ter bons resultados dando acesso à alimentação saudável para essas famílias. Que ótimo. E como é que tem sido para você, Renata, pessoalmente, liderar uma iniciativa que atua em uma área tão sensível e urgente também como essa? É sempre muito difícil estar à frente dessas realidades, porque a gente tem que tomar decisões difíceis todos os dias, seja porque a gente tem que conseguir fazer com que essa instituição ela tenha realmente uma vida útil larga para a gente conseguir resolver esse problema com o tempo, mas é muito bom poder todas as noites, né, conseguir deitar a cabeça no travesseiro e lembrar que a gente conseguiu aí todas as semanas, obviamente por muitas pessoas e não só por mim, pelo trabalho de muita gente incrível, os nossos motoristas, as lideranças, o nosso time, que a gente consegue realmente alimentar aí mais de 1.000 famílias por semana, levando realmente esses alimentos saudáveis. Então eu me sinto realmente muito feliz e muito honrada de estar à frente da instituição, me coloco num lugar também de muito aprendizado. O tempo todo a gente está buscando como a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, como a gente pode atuar de forma mais assertiva, e ao mesmo tempo também a gente tenta olhar esse copo meio cheio de todas as famílias que a gente está atendendo, de todas as toneladas de alimentos que a gente está recolhendo dentro dessa história, e obviamente que se esforçando para a gente conseguir sempre fazer mais, até quem sabe a gente conseguir resolver o problema, que é o nosso grande sonho, não existir mais. Então, espero muito que daqui a alguns anos esse problema do desperdício tenha sido realmente terminada, que a gente não tenha pessoas em situação de insegurança alimentar e que aí o Good Truck pode seguir outros caminhos, fazendo outras coisas, porque a instituição de terceiro setor é isso, trabalhar para não precisar mais existir. E é muito bom poder ver tanta gente legal dentro desse ecossistema e poder fazer parte dele. Verdade. Que o Good Truck continue prosperando, né, para conseguir alimentar mais pessoas. Parabéns pela iniciativa de toda a equipe ali da Good Truck, desde os voluntários até os efetivos. Que vocês continuem crescendo, é o meu desejo aqui, viu, Renata? Uma boa noite para você, um ótimo trabalho também. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. E quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, pode acompanhar as redes sociais, @GoodTruckBrasil no Instagram.
A gente também tem página no Facebook, estamos no LinkedIn e também tem o nosso site www.goodtrack.org.br. Então, muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima. Até uma próxima para você, Renata, e para você aí de casa também. Tchau, tchau.